Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e aqui estudaremos mais uma porção da Palavra de Deus. Vamos continuar aqui naquela nossa pequena série falando sobre vida vitoriosa, a vida plena, a vida abundante que Jesus Cristo ele promete para nós. E será uma alegria muito grande nós usufruirmos já aqui na terra esta vida plena, esta vida vitoriosa. E na live de hoje nós estudaremos então sobre a vida vitoriosa e o fruto do Espírito. Para isso vamos usar aquele famoso texto que fala quais são o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23. Dizem assim estes dois versículos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, então é esses versículos que nós iremos meditar. Uma coisa que eu acho curiosa aqui é que não diz ou não se coloca no plural dizendo os frutos do Espírito. Daí mostra aquela lista. Aqui a frase está no singular. O fruto do Espírito é. E daí ele mostra ali vários, palavras, vários adjetivos. Amor, alegria, paz, longanimidade. Por quê? Olha, isso aqui eu acho interessante, que a comparação que nós podemos fazer é como se você pegasse uma mexerica. Eu não sei qual seria o nome que você dá, dependendo da sua localidade, da região aí do seu país. Alguns vão chamar de mexerica, outros vão chamar de tangerina. Se você estiver lá para as regiões de Goiás, talvez, mais ou menos, o pessoal vai chamar de pocã. Se você for para o sul do país, o pessoal vai chamar de bergamota. Mas vamos falar aí da mexerica, Uma maneira geral seria a maneira que eu chamo. Então você pega ali essa fruta mexerica, é uma fruta só, mas quando você descasca ela tem vários gomos ali, então você vai tirando vários gomos. Então é uma comparação, o fruto do Espírito é um só, mas com vários gomos. E daí tem o gomo do amor, o gomo da longanimidade, o gomo da paz. Então é dessa maneira que a Bíblia nos apresenta o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Daí mostra ali os gomos que pertencem ao fruto do Espírito. Olha só que interessante, você percebeu quais são esses gomos que aparecem aqui? Eu lerei de novo aqui o versículo 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meus irmãos, isso o Espírito Santo é quem nos dá. Isso o Espírito Santo é quem nos concede. E nós podemos usufruir desses adjetivos, nós podemos usufruir, ter esses adjetivos na nossa vida, conforme nós estamos buscando mais ao Espírito Santo. Então perceba, o amor ele não vai vir através da minha capacidade. Não, o amor ele vai vir através da minha busca a Deus, e Deus ele pelo Espírito Santo me concede esse amor divino para que eu possa estar amando a Deus e amando o meu próximo. Assim com todos os gomos que aparecem nessa mexerica, que aparece no fruto do Espírito. Só que o que é interessante? A Bíblia me ensina que isso aqui é fruto do Espírito, é fruto do Espírito Santo. Mas eu tenho que ter uma busca para usufruir deste fruto do Espírito. Olha só o que diz, e você vai perceber que muito desses frutos, ou melhor, desses gomos que aparecem aqui nesse versículo, vão aparecer agora em Colossenses, mas de uma maneira que nós devemos ir atrás, de uma maneira que nós devemos buscar, que nós temos uma responsabilidade para que esses gomos do fruto do Espírito façam parte da nossa vida. E Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, dizem assim para nós: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Meus irmãos, olha só que magnífico e interessante. O fruto pertence ao Espírito Santo, mas a busca tem que ser nossa. O fruto pertence ao Espírito Santo e o Espírito Santo já está dentro de nós, mas nós devemos permitir que o Espírito Santo tenha acesso total e completo na nossa vida, para que esses gomos deste fruto estejam em evidência em nossa vida, para que nós possamos amar, para que nós sejamos pacientes, para que nós tenhamos domínio próprio. Nós devemos fazer com que Deus, ou Espírito Santo, tenha ali total vazão na nossa vida. E dessa maneira, os frutos, ou o fruto do Espírito, ele vai estar em evidência na nossa vida. Meu irmão, a vida vitoriosa, ela está repleta do amor de Deus, repleta das bênçãos de Deus. Nós precisamos agora usufruir dessas bênçãos que nós já temos. Note que nós já temos o Espírito Santo em nossa vida, ou seja, nós também já temos o fruto do Espírito em nossa vida. Só que agora nós precisamos nos alimentar desses gomos. Nós precisamos agora fazer uso de tudo isso que o Espírito Santo nos oferece. O Espírito Santo já nos oferece amor. O Espírito Santo já nos oferece paz. O Espírito Santo já está ali, nos dando longanimidade, paciência, mansidão, humildade, domínio próprio. Tudo isso nós já temos no Espírito Santo. Só que às vezes, pelo fato de não estarmos vivendo uma vida plena e vitoriosa, às vezes nós não estamos usufruindo daquilo que já está dentro de nós, daquilo que nós já temos ou que já está à nossa disposição. Às vezes você não tem domínio próprio, mas o domínio próprio está lá, é fruto do Espírito. Só que às vezes você não está tendo, você é alguém de pavio curto. Qualquer coisa já estoura, não tem domínio próprio, qualquer coisa já fala, não consegue guardar um segredo, não tem domínio próprio, já sai falando para todo mundo. Isso é falta de domínio próprio. Mas perceba, o Espírito Santo já está lá dentro com esse gomo do domínio próprio. Só que você ainda não está usufruindo. Por quê? Você ainda não está vivendo essa vida plena, essa vida que Deus oferece, que não é apenas uma vida de salvação, mas uma vida abundante aqui na terra também. É viver o céu já antecipadamente aqui na terra. Perceba, nós temos à nossa disposição as bênçãos do Espírito Santo, só que às vezes nós não estamos usufruindo ou fazendo uso das bênçãos do Espírito Santo porque ainda estamos vivendo na carne, ainda estamos desagradando ao Senhor, não estamos vivendo para aquilo que Deus ele nos chamou. E eu achei interessante aqui o versículo 14 de Colossenses capítulo 3, porque ele fala assim: acima de tudo isto o quê? O que foi dito nos versículos anteriores. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Me parece que todas essas bênçãos que o Espírito Santo traz, o amor é o que faz o ligamento, né? Que faz esse vínculo de todas essas bênçãos. E de fato, a Bíblia, ela fala sobre a supremacia do amor. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do amor, falando como o amor é, como o amor age também em nossas vidas. Meus irmãos, nós estamos entendendo então que o amor, ele é primordial na nossa vida. Nós devemos buscar o amor de Deus e viver esse amor de Deus para amar a Deus e amar as outras pessoas. Vamos lá, já que citamos aí 1 Coríntios capítulo 13, vamos ver o que diz o capítulo do amor sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, os versículos 4 a 7 dizem assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu irmão, aqui está a definição de amor. Aqui está o conceito de amor. Aqui Deus está explicando o que de fato é amor. Quando nós olhamos para o amor que o mundo dá, o amor que o mundo oferece, nós percebemos que o mundo ele deturpou o que de fato é amor. Meu irmão,
Homem com homem, mulher com mulher, isso não são expressões de amor, isso é libertinagem. A Bíblia fala que o amor tem regras, o amor está submisso a Deus. E é Deus que é amor, como diz 1 João, Deus é o próprio amor. Deus então traz para nós a definição de amor. Quando nós olhamos para o mundo, as ideologias do mundo, e aqui eu só usei um pequeno exemplo, né? O exemplo do LGBTismo, né? Ou LGBTista. Então, mas quando nós olhamos para todas as outras ideologias do mundo, nós percebemos que o mundo tem deturpado aquilo que é amor. O mundo tem trazido uma nova concepção daquilo que é amor. O mundo tem modificado a ideia original do que realmente é amor. Mas amor é tudo isso que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Amor é tudo aquilo que Deus explica o que de fato amor é. Amor, ele é sacrificial. Então nós percebemos que nós devemos, meus irmãos, buscar esse amor de Deus. Note, o Espírito Santo, no fruto do Espírito, já concede amor. A primeira palavrinha que aparece, ou o primeiro gomo que aparece do fruto do Espírito lá em Gálatas é amor. E quando nós vamos para Colossenses, nós percebemos que o amor ali é o vínculo, né, da perfeição. Ela que faz todo o ligamento de todas essas bênçãos do Senhor. Então, existem algumas verdades que nós devemos meditar, já que estamos falando do fruto do Espírito e que nós devemos buscar esses gomos do fruto do Espírito na nossa vida. Nós precisamos entender melhor sobre esse conceito de amor. Meus irmãos, este é o mesmo amor com o qual o Pai ama o Filho. Esse amor que o Espírito Santo nos concede é o mesmo amor divino para o qual Deus amou a Jesus Cristo. Olha só o que diz na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, Jesus falando sobre amor na sua oração. E João capítulo 17, versículo 26, diz assim, Jesus falando: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Olha que Jesus Cristo está falando, Senhor, o amor com o qual o Senhor me ama estará neles. Senhor, o amor que o Senhor tem, um amor divinal, um amor completo, um amor perfeito, que o Senhor me amou, também esse mesmo amor estará neles. E que de maneira esse amor está em nós, meus irmãos? Através do Espírito Santo que Deus nos deu. Olha, Deus nos amou de tal maneira que Ele outorgou o seu Santo Espírito para nós. Ele deu de presente o Santo Espírito. E dentro do Santo Espírito Ele concede para nós o fruto do Espírito. E o primeiro gomo que aparece do fruto do Espírito é o amor. A gente percebe que o amor, esse gomo do fruto do Espírito, ele é especial e nós devemos buscar o fruto do Espírito. Nós devemos buscar esse gomo, o gomo do amor, para que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas e também possamos amar o nosso próximo, como também nós nos amamos. E nós vamos entender outra coisa também. Nós vamos entender que este amor de Deus para conosco, quando esse amor está em nós e é praticado por nós, este amor vai transformar as nossas vidas. Olha, meu irmão, quando nós amamos a Deus e as pessoas, cada dia mais nós estamos sendo transformados à medida completa da estatura de Jesus Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem do seu Filho. E olha só a transformação que nós temos em nossa vida. Ela é uma transformação geral, mas eu queria trazer aqui apenas um pequeno exemplo. Olha só o que diz 1 João, capítulo 4. Você vai ver aqui um exemplo de como o amor perfeito de Deus muda, modifica, transforma as nossas vidas. Em 1 João capítulo 4, o versículo 18 diz assim: no amor não existe medo. Olha só que interessante, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Perceba a transformação que você vai ter em sua vida quando o amor de Deus estiver dominando a sua vida e você estiver praticando, usando esse gomo do Espírito, do fruto do Espírito que é o amor.
aqui o versículo está dizendo que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora os medos. Olha, meus irmãos, eu não sei qual que são os medos que você tem tido na sua vida, medos traumatizantes, medos que estão travando a sua vida, mas o perfeito amor, ele pode lançar esse medo fora. Às vezes você possa ter medo ou tenha medo da morte, medo de morrer. Só que quando você entende o perfeito amor de Deus para com você, você não terá mais esse medo da morte, um medo de morrer. Evidentemente, nós podemos ter aquele medo natural do sofrimento, né? O sofrimento que a morte causa. Só que você não precisa ter medo da morte em si. Você não precisa mais ter medo da sua vida após a morte, porque você vai ter certeza completa, absoluta, sem sombra de dúvidas, de que quando você partir, você será conduzido pelos anjos às mansões celestiais. Coisas magníficas nos esperam lá no céu. Então você percebe que quando nós estamos entendendo melhor o amor de Deus para com a nossa vida, os medos, eles vão caindo fora, eles vão ser lançados fora. Ah, mas o meu medo é de fantasma, o meu medo é do escuro, o meu medo é de demônios, o meu medo é de o Satanás aparecer ali na minha vida, no corredor do escuro ali da minha casa. Olha, quando nós entendemos o perfeito amor de Deus, nós vamos entender também aquilo que João ele diz, que o maligno não mais pode nos tocar. Nós não precisamos mais ter medo de demônios, até porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu entendo mais sobre Deus, o amor de Deus, os medos eles vão sendo lançados fora. Porque o amor de Deus, ele nos protege e nos acompanha. Meus irmãos, note que para ter uma vida vitoriosa, nós precisamos ter uma vida de amor. Para termos uma vida vitoriosa, nós precisamos buscar o fruto do Espírito. E quando nós descobrimos o fruto do Espírito, nós descobrimos que existem vários gomos dentro desse fruto do Espírito. E nós podemos usufruir de todos esses gomos. O Espírito Santo já está dentro de nós. O Espírito Santo já está dentro de você. Já está disponível a você o fruto do Espírito. Já está disponível a você todos esses gomos que fazem parte do fruto do Espírito. Basta nós agora buscarmos a Deus, ao Espírito Santo e fazermos uso de todos esses frutos. Porque é somente assim que caminharemos e teremos a vida vitoriosa. Que você possa ter essa vida abundante, essa vida vitoriosa que Deus nos promete. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.